Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa tarde, que alegria estarmos aqui na presença de nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, onde invocamos o Teu santíssimo nome e o Teu preciosíssimo sangue sobre as nossas vidas, nossas famílias, para juntos, nesses próximos minutos, refletirmos sobre a Palavra de Deus, que hoje se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. Diz assim para nós hoje a Palavra de Deus. Nas vossas orações, não useis de vãs repetições como os pagãos, porque imaginam que pelo palavreado excessivo serão ouvidos. Não sejais como eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes mesmo que venham a pedir. Portanto, orai desta maneira. Então Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos permita cair em tentação, e nos livra do maligno. Pois se perdoardes aos homens os seus pecados, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará os vossos pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, que palavra belíssima que nosso Senhor nos ensina através do Sermão da Montanha. Sermão da Montanha foi a primeira grande pregação, o primeiro grande ensinamento sobre a proposta nova de vida que Jesus Cristo deu a nós. Lá nosso Senhor nos iluminou a nossa vida. Estavam reunidos mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E Jesus ensinou, trouxe os ensinamentos do reino de Deus. Jesus ensinava aquilo que o Pai pediu que fosse ensinado. Nos ensinou a rezar, nos ensinou a jejuar. Nos ensinou o caminho da felicidade, que são as bem-aventuranças. Nos ensinou aquilo que a gente deve abrir mão, aquilo que a gente deve agarrar, a forma que devemos julgar, ou seja, nunca devemos julgar, porque do mesmo jeito que a gente julgar será julgado, do mesmo jeito que a gente medir será medido. Nos ensinou a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Muitos são os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo no Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7, no Evangelho de São Mateus. Hoje, Jesus quer nos ensinar a orar e pede para a gente rezar com o coração. Não com palavras bonitas, não com muitas palavras. Não é a quantidade que toca o coração de Deus, é a qualidade com que se reza, com que se ora. É a qualidade com que se vive a proposta de Jesus Cristo. Quanto mais amigos nós formos de Jesus, quanto mais nós buscarmos a sua amizade e viver conforme a sua vontade, mais nós temos acesso ao seu coração. E ele nos ensinou a chamar Deus de Pai, sendo ele o Filho primogênito de Deus Pai, sendo ele o primeiro entre todos da nova criação, sendo ele o autor da vida, Deus de Deus, luz de luz, verdade de verdade, amor de amor, gerado e não criado. Nos ensinou como devemos rezar. Pai nosso que estais no céu. Ele não nos ensinou a chamar Deus de meu. Ó meu Deus e meu Pai. Deus não ouve oração egoísta. Deus não ouve oração que pensa somente em si. Deus não ouve oração egocêntrica. Deus ouve oração quando ela é partilhada na comunidade. Por isso ele ensina, Pai nosso, ele é meu, ele é seu, ele é nosso, que estais no céu. Santificado seja o teu nome.
O que significa isso? Que na minha vida, no meu comportamento, no meu vocabulário, no meu jeito de vestir, de viver, de lidar com as coisas, que eu leve a santidade do teu nome. Ou seja, que eu coloque o Senhor em todas as coisas que eu venha fazer. E aquilo que não cabe a Deus também não serve para mim. Venha a nós o teu reino. Ensine-nos a viver do jeito do céu, do jeito do paraíso. Não de um jeito mundano. Não é para viver no estilo de vida deste mundo. Venha a nós o seu reino, que o Senhor venha até os nossos corações, as nossas famílias, nas nossas comunidades e nos ensine a viver. Faça a sua vontade, seja no céu, seja na terra, mas que seja feita a sua vontade. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós não enxergamos um palmo na nossa frente, não conhecemos o futuro. Deus é Senhor do passado, do presente e do futuro. É a vontade dele que deve ser feita. Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Não insista. Abandone-se à vontade de Deus. E como a gente sabe qual é a vontade de Deus em nossa vida? Quando a gente vive conforme o coração dele. Quando a gente espera com paciência. Quando a gente deposita a nossa inteligência, a nossa vontade, o nosso querer e deixa-se ser conduzido por ele. É isto. A vontade dele vai nos conduzir, nos guiar para aquilo que é honra e glória do nome dele. Ele nos convida a perdoar. Nos convida a pedir o pão de cada dia. E nos ensina que a gente tem que não cair em tentação, lutar. Porque o pecado só acontece quando cedemos à tentação. E ainda nos ensina a pedir ao Pai que nos livre do maligno, que nos livre do mal, que nos livre do demônio. Esta é a vontade de Deus. Que a gente viva o Pai Nosso para poder rezá-lo com dignidade, não transformando-o numas palavras repetidas. Porque nós católicos não seguimos a religião da letra. Nós católicos seguimos a religião do Verbo encarnado, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, do pão vivo descido do céu, do Emanuel, que é caminho, verdade e vida. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. Nós não seguimos a letra, ou seja, a Sagrada Escritura só tem valor e importância quando ela é encarnada na pessoa de Jesus Cristo em nossa vida. Senão ela se torna simplesmente letra, entende isso? Lá para a China, entre os budistas, lá entre os muçulmanos, no Oriente Médio, a Bíblia só é um livro bonito. É uma letra. São várias letras belas, bonitas e escritas. É um bonito livro. Como se fosse um livro de poesia, um livro de versos, um livro de sabedoria. Para eles não passa desse significado. Para nós, a Sagrada Escritura será a mesma coisa se eu não acreditar no Verbo de Deus e não buscar viver a vida que Ele propõe para mim. Porque Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Não é para seguir a Bíblia, é para seguir o Verbo. Quem segue o Verbo, segue a Bíblia. A Sagrada Escritura, meu irmão e minha irmã, ela só tem valor de cura e libertação em nossas vidas quando abraçamos viver a vida de Jesus Cristo, nosso Senhor. Senão a palavra se torna escravizadora, como a lei. Jesus veio nos ensinar que é para viver pela graça. E a Sagrada Escritura é um mapa de felicidade, de bênçãos e de graças quando unida à vontade de Deus. Senão ela pode se tornar uma arma mortífera, uma arma que mata a alma. A Sagrada Escritura, a Palavra de Deus é para ser vivida quando abraçada no Verbo encarnado. E é isto que o magistério da Igreja Católica há 2000 anos ensina para o mundo. Deus nos convida a perdoar e não é fácil perdoar. Perdoar significa dar-se ao outro. Perdoar significa meu irmão e minha irmã. Dar para aquela pessoa a liberdade de ir e vir no seu coração, sem exigir que ela mude. Perdoar é um ato de doação, é pessoal, é voluntário. Deus nos convida a perdoar as pessoas. Não quer dizer que a gente vai esquecer o que ela fez conosco. Mas quem perdoa de verdade, quando lembra daquela situação, lembra sem dor, sem sentimento. Lembra com tranquilidade. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, por intercessão de Nossa Senhora,
nós nos aproximamos do Senhor nessa tarde para pedir que nos dê o dom da oração e o dom do perdão, para que possamos orar conforme a sua vontade e o seu coração e adentrar ao seu imaculado e divino coração. E o dom do perdão, para vivermos uma vida livre, com liberdade interior, sem rancor, sem ressentimento. Abençoai os meus irmãos que estão em casa, os irmãos que estão assistindo. Abençoai a minha vida, as nossas famílias, e que venha sobre nós, Senhor, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, te guarde, Deus te cuide, seja fiel. Busque o coração sagrado de Jesus por meio do imaculado coração da sua mãe, a Virgem Maria. Você vai encontrar um manancial de bênçãos e de graças. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser.